Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Tá, então nós vimos que Paulo escreve às igrejas da Galácia e ele já começa logo de cara falando que nós servimos a um Cristo vivo. Isso é muito importante, porque quando nós pensamos em pessoas que servem seus deuses mortos, que não podem falar, não podem ver, não podem ouvir, nós estamos servindo um Cristo vivo, presente, que atua nas nossas vidas. Nós vemos ali onde fica a região da Galácia. Nos versos 4 e 5 do capítulo 1, fala que Cristo se entregou pelos nossos pecados, e além de se entregar pelos nossos pecados, nos salvou, nos deu a vida eterna, e também nos desarraigou deste mundo. A nossa vida, as nossas raízes estavam fincadas nesse mundo para fazer as coisas que vinham na nossa cabeça, do jeito que a gente achava, só que agora ele nos desprende disso. Estamos livres agora, livres para servi-lo. E ele começa a falar cartas, a razão principal que ele escreve é o seguinte: gente, nós conhecemos a Cristo, nós somos salvos pela graça, somos salvos pela fé, confiando que Cristo pagou os nossos pecados. Agora eu estou admirado que vocês, de repente, estão querendo viver pela lei. Nós somos salvos pela graça, não pela lei. E aí ele vai discorrer o livro sobre isso. E aí ele fala que algumas pessoas se introduziram no meio deles, perturbando a mente deles, dizendo que, olha, tudo bem, você foi salvo por Cristo, mas você precisa se circuncidar, você precisa guardar a lei de Moisés. E aí Paulo fala, olha, se alguém pregar outro evangelho diferente, nem que seja um anjo que venha do céu pregar um evangelho diferente, seja anátema, quer dizer, aquele que prega um evangelho diferente, ele ainda permanece debaixo da maldição do pecado. Porque a sua confiança está na lei, está nas obras e não no sacrifício de Cristo no lugar dele. Então ele fala assim, eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Se para agradar a Deus eu preciso falar as verdades para vocês, eu vou falar. Eu não vou esconder de vocês a verdade. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e dizer, tudo bem, pode continuar desse jeito. Não. Eu estou preocupado que eu vou dar contas a Deus pela maneira como eu passo a palavra e as verdades para vocês. E se vocês estão indo para um rumo errado, vocês estão sendo perturbados por ensinamentos errados, eu tenho que advertir vocês. Ele fala, a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, não foi produzida por vontade humana, por desejo humano, foi o próprio Senhor que deixou essa mensagem para nós. Foi Ele que disse, vai e fale para todo mundo essa mensagem de que Cristo pagou os nossos pecados. O Evangelho é pela graça, não é pelas obras. E também a transformação que o Evangelho produz também é pela graça. Ele fala, olha, nós somos salvos pela graça, não convém voltar à escravidão agora. Eu fui salvo pela graça, agora eu vivo pela lei? Não, a mesma graça que salvou é a mesma graça que transforma. Isso nós vamos ver muito forte em Tito, quando a gente chegar em Tito. E aí ele fala, nós temos que manter a nossa firmeza na verdade do Evangelho. É isso que tem que permanecer. Ele fala assim, olha, quando eu comecei a ensinar, foi Deus que operou. Quando Pedro começou a ensinar lá em Jerusalém, foi Deus que operou. É o Espírito de Deus operando em nós para que a obra seja feita. Então, o Deus que salva pela graça, que opera pelo Espírito, agora você vai viver pela lei ou vai viver por esse Espírito te guiando, pela essa graça que te alcançou? E aí, na mensagem do Evangelho, o pessoal de Jerusalém falou para Paulo, olha, continue pregando o Evangelho da graça e não por obras de lei. Mas não se esqueça de, ao transmitir essa palavra, não se esqueça dos pobres. Porque às vezes as pessoas podem ser tentadas a querer levar só para algumas pessoas, só para o seu ciclo, só para aqueles que ele gosta. Não, nós devemos levar a todos e não devemos esquecer de levar aos pobres, de ajudar aqueles que precisam também. Aí Paulo fala o seguinte, eu quero dizer para vocês, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou morto para o mundo, eu estou morto para a lei e vivo para Cristo. E aí ele cita, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo por aquele que morreu por mim e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Então aí ele começa o capítulo 3 falando: não sejamos insensatos, não sejamos simples, não sejamos tolos. O nosso aperfeiçoamento não é pelas obras, é por ação do Espírito nas nossas vidas. O Espírito nos convence do pecado para que a gente entenda o Evangelho e creia em Cristo. O Espírito nos ajuda convencendo do que é certo e errado, e nós vamos chegar na lição de hoje como ele trabalha em nós para isso. A ação do Espírito é prova de que ele pode nos ajudar a viver de um modo que agrada a Deus. O Espírito que agiu poderosamente em tantas circunstâncias da história, da vida da igreja primitiva, é o mesmo que pode nos ajudar a viver uma vida que agrade ao Senhor. Abraão, por exemplo, foi justificado pela fé. E ele usa o exemplo de Abraão porque os que estavam perturbando eram judeus que chegavam lá e falavam: olha, você tem que viver pela lei, você tem que se circuncidar para você ser salvo. E ele fala o seguinte: mas Cristo, verso 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Cristo é o descendente prometido. Quando fala que Deus fez as promessas a Abraão e ao seu descendente, está no específico, no singular, o descendente era Cristo. Como também aquele descendente que fala em Gênesis 3,15 que esmagaria a cabeça da serpente, está específico, falando de Cristo. A lei só veio 430 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. Então quer dizer que até ali ninguém foi salvo, até ali ninguém podia agradar a Deus? Abraão agradou a Deus pela fé. O capítulo 15 de Gênesis, verso 6, diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A promessa foi concedida gratuitamente a todos nós. A lei foi dada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, que é Cristo. Então, a lei não podia produzir vida. Por isso precisava vir Cristo para produzir vida. A lei dizia o que estava errado, mas ela não dava vida. Então, Cristo veio para dar vida. Por isso que diz que tudo foi encerrado sob o pecado, debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem. E chegamos então onde paramos no verso 22, e agora vamos ler Gálatas 3, de 23 até o 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir-nos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que era o aio? Era aquele que guiava, que direcionava. A lei servia como um tutor, como um professor, como um aio, que direcionava numa direção, que ensinava para uma direção. Então a lei serviu de aio para quê? Para nos levar até Cristo. O propósito da lei foi esse: mostrar o nosso pecado e nos conduzir à solução de Deus para o pecado, que era Jesus Cristo, o descendente, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. A salvação veio por Cristo, confiamos em Cristo. Então a lei foi útil? Foi. Veio de Deus. Mas ela tinha um propósito: nos conduzir até Cristo. Ela era incapaz de produzir vida. Cristo pode produzir vida. Então a lei foi muito útil, foi dada por Deus e tinha um propósito muito específico: conduzir-nos a reconhecer que precisávamos do Salvador, que precisávamos de Cristo. E aí o 26 fala assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos filhos pela fé em Cristo. João 1,12 que fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você creu em Cristo. Então a gente é filho de Deus.
Veja que nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Mas filho só é aquele que creu em Cristo como Salvador. 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O termo batismo aqui é ser colocado dentro. Aqui não está falando literalmente do batismo com água, mas do ato de sermos colocados dentro de Cristo. Dentro do corpo de Cristo. Quando Deus nos olha, não vê o Valdir, imperfeito pecador, ele vê Cristo. A minha vida está escondida em Cristo. Então, eu sou filho de Deus, eu creio em Cristo como Salvador. A lei me conduziu até o momento de apresentar o Salvador, a solução que poderia me dar vida. Eu criei. Naquela hora eu fui declarado filho de Deus, um novo nascimento, uma nova criatura. Sou filho dele. E a minha vida está escondida em Cristo. Versículo 28 e 29. Pode ler, por favor? Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Veja que não há lugar para acepção de pessoas, nós somos um em Cristo. Não importa se é gentil ou se é judeu. O gentil era todo aquele que não era judeu, de outros povos. Podia ser um grego, um romano, poderia ser um da ilha de Chipre, poderia ser de qualquer lugar. Qualquer um que creu é um em Cristo. Nós agora somos filhos de Deus. A minha identidade agora não está como brasileiro, como chinês, como japonês, filho de Deus. Então somos um em Cristo, temos o mesmo Pai, temos o mesmo Salvador. Então não importa a raça, a questão social, não importa de onde vem, não importa a cor da pele, somos um em Cristo. Porque temos o mesmo Pai, temos o mesmo Salvador, temos o mesmo objetivo. E aí chega no capítulo 4, ele começa a fazer uma comparação. Versos 1 até 3 fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ele faz de novo, volta àquela comparação do aio. A Bíblia fala que a lei foi nos dada como aio para nos conduzir até Cristo. Aí ele fala, quando o filho é pequeno e está debaixo de um tutor, esse tutor vai ensinar esse filho como vai ensinar os outros. Mas quando ele chega a ser maior, então ele é colocado na posição de filho, de herdeiro, e aí ele vai ter a sua posição determinada. Então o tutor serve por um tempo para um objetivo, mas aquele filho é o herdeiro. Então enquanto ele está debaixo do tutor, ele é igual a qualquer escravo. Mas ele vindo a ser declarado como herdeiro, e a gente vai estudar um pouquinho depois, aí ele está sobre os outros. Então ele compara, a lei nos conduziu, serviu por um tempo, mas ela foi incapaz de dar vida. Versículos 4 e 5, fala assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, no tempo determinado por Deus, fala a plenitude do tempo, é quando o tempo se completa. Havia promessa, viria o Salvador. Quando se completa essa promessa, a lei foi nos conduzindo até chegar até Cristo. Foi o nosso tutor, foi o nosso pai até chegar ali. Vem Cristo e ele nos dá vida e agora nós somos declarados filhos. E aí diz aqui, até a adoção de filhos. O costume romano era o seguinte, você tinha o filho de sangue e ele era entregue ao tutor, o tutor ensinava o que tinha que ensinar, aí o tutor trazia para o pai e falava, ensinei tudo. O pai fazia uma festa para o filho de sangue e declarava diante de todos, esse daqui é o meu filho, ele é meu herdeiro e vocês devem respeitá-lo. E essa festa era chamada festa de adoção. Ou seja, não somente somos filhos gerados por Deus, por isso que diz que somos nova criatura, mas somos filhos de Deus e filhos declarados herdeiros. Então nós temos um relacionamento
de filho para com o pai e temos uma herança prometida para esse pai. Então é muito mais do que ser somente filho, mas um filho declarado como herdeiro. Versículo 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que ele cita no verso 6 a proximidade. Quando fala Abba, Pai, é aquela ideia de paizinho, de aconchego, de um relacionamento próximo. E aí o verso 7 fala, além do relacionamento, você é declarado como herdeiro. Você tem uma posição declarada diante de Deus, que você é um filho e um filho herdeiro. Então ele passa por esse pedaço que a gente estudou até agora, do final do 3 e começo do 4, fazendo a comparação de que a lei nos conduz até Cristo. Cristo vem, nos dá vida, agora somos filhos, e somos filhos de adoção declarados como herdeiros. Temos a proximidade, o relacionamento com Deus, e também temos a posição declarada que somos herdeiros. Vamos morar com Ele no céu, vamos viver para sempre com Ele. Versos 8 até 11. Você pode ler, Juliana, por favor. Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois de conceder-lhe a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Observai dias e meses e tempos e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Aí ele fala assim, nós somos libertos. Antigamente, os Gálatas serviam outros deuses, que não eram deuses de verdade. Ele explica isso no versículo 8. Aí agora, a gente é liberto por Cristo. A gente não está mais preso a essas coisas. Agora então, o meu viver, eu sou livre em Cristo para fazer a vontade de Deus. Só que aí eu entro e vou me sujeitar a outra escravidão. Eu era escravo a deuses antigos, agora eu vou me escravizar à lei de Moisés. Ele está falando, não, vocês foram chamados à liberdade. E eu tenho medo de ter trabalhado em vão no meio de vocês, porque ou vocês foram salvos pela graça ou vocês são pela lei. Vocês têm que decidir o que vocês querem. Se a pessoa crer que ela é salva pela lei, ela ainda permanece nos seus pecados. Se ela crer que Cristo pagou os seus pecados na cruz, pela graça, pela fé, ele é salvo. Então Paulo está falando assim, olha só, antigamente vocês eram escravos dos outros deuses. Cristo veio para nos libertar. Agora você vai pegar e vai virar escravo da lei de Moisés. Então, pensem no que vocês estão fazendo. Deus já nos libertou um dia, agora você vai se colocar debaixo de outra escravidão? Versículos 12 até 15. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se fora possível, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo fala, olha, quando vocês receberam a mensagem, quando eu cheguei fraco fisicamente. Eu estava doente. E vocês, olhando para a minha doença, que poderia ser uma coisa de vocês ficarem, poxa, vou pegar e vou ouvir esse cara aqui que está com problema, está doente, está debilitado. Não, isso não foi empecilho para vocês. Pelo contrário, a mensagem ecoou nos seus ouvidos como uma verdade tão linda, como se o próprio Jesus estivesse falando com vocês. E agora o que aconteceu? Vocês naquela época estavam dispostos a arrancar o próprio olho do rosto e entregar para mim, se fosse possível. E aí entra algumas teorias, a maior parte, muitos dos autores falam que talvez a enfermidade de Paulo era visão. Mas o que ele está falando? Olha, gente, no começo foi tão lindo. A entrega de vocês ao Senhor, ouvir a mensagem. Vocês me viram debilitado e estavam prontos a entregar tudo para ouvir essa mensagem. Mas agora, de repente, alguma coisa está acontecendo com vocês. Olha o verso 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade.
Paulo fala, agora então por que eu estou falando a verdade? De repente vocês estavam prontos a dar os olhos por mim e agora de repente eu sou inimigo? O que está acontecendo? O que aconteceu? O que mudou nisso tudo? Verso 17, pode ler, por favor. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluiriam a fim de que vós passais ter afeto por eles. A minha até versão fala uma palavra diferente, é bom que a dela é mais simples. A minha fala, e os que vos obsequiam. Eu fui até no dicionário, que essa palavra não é tão comum, né? É aquele que pega e fica tentando mimar você para conquistar você. Fica tentando fazer algo para te agradar. Então ele está falando assim, chegaram pessoas no meio de vocês que estão ensinando coisas que não são verdade, mas estão tentando conquistar vocês com mimos, com presentes, com coisas assim. Meio subornando vocês. Então isso daqui vocês têm que entender. Essas pessoas não estão querendo o bem de vocês. Elas estão querendo prender vocês a elas. Isso é muito perigoso. Geralmente as pessoas querem nos prender ao seu sistema ou a ela, para sermos dependentes do que ela diz. E Paulo está falando, não, nós dependemos de Cristo. Quando eu prego o evangelho para vocês, isso é pela graça. Vocês são livres em Cristo, não são escravos de Paulo. São livres em Cristo, para servir a Cristo. Agora está vindo pessoas bajulando vocês, falando coisas que vocês gostam de ouvir, para tentar prender vocês a um sistema. Versículos 18 a 20. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Falou, gente, eu estou perplexo de ver que vocês estão deixando a simplicidade de Cristo, que vocês estão deixando de seguir a Cristo pela fé e pela graça e viver pelo aperfeiçoamento que o Espírito produz em vocês e tentando viver por obras da lei. Só porque alguém está bajulando, só porque alguém está lá falando coisas bonitinhas, mimando vocês, mas vocês estão se tornando escravos dessas pessoas, enredados por esses enganos. E aí Paulo fala, eu sofro, ele faz a comparação de dores de parto, porque eu quero ver Cristo formado em vocês, e não vocês conformados à lei de Moisés, e não vocês seguindo ritos judaicos, como dias, meses e anos, como foi lido nos versos anteriores. E não seguindo rituais e festas judaicas, mas seguindo a Cristo, e tendo Cristo sendo formado na vida de vocês. Vocês têm que ser parecidos com Cristo, não com Moisés, não com o judaísmo, não com as leis judaicas. Eu quero ver vocês, Cristo sendo formado no meio de vocês. As pessoas olhando para vocês e vendo Cristo pela ação de Deus na vida de vocês. Dos versos 21 até o 31, ele vai fazer uma comparação de Sara e Agar, a livre e a escrava. E aí fazer a comparação com respeito a essas questões que nós estamos estudando agora. Versos 21 a 24. Você pode ler, por favor? Dizei-me vós que quereis estar sobre a lei? Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 pactos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o Monte Sinai da Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. O que ele faz a comparação? Olha, Agar era uma escrava, e o filho de Agar foi Ismael. Sara era livre, e de Sara veio o filho da promessa. Aí ele fala, em comparação com as nossas vidas, nós temos que entender que a lei é como se fosse Agar. Ela produz filhos da escravidão. E os filhos da promessa produz filhos livres. Então quem era filho de Agar era escravo, quem era filho de Sara era livre. Certo? Comparando então com isso, quem creu em Cristo e crê na salvação por Cristo é livre. Quem quer viver pela lei
e pelas regras que a lei impunha e que o judaísmo impunha, ele ainda é escravo. Olha o verso 28, nós não vamos ler todos, mas ganhar um pouquinho de tempo, vamos ler o 28 e depois o 31. 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, ele já começa o ciclo dizendo, para a liberdade o Senhor vos chamou. Somos filhos da liberdade, libertos em Cristo pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo que pagou os nossos pecados. E não filhos da escrava vivendo pela lei. A lei nunca pôde produzir vida. A lei nos conduziu até Cristo. Ela foi útil, foi maravilhosa, mas nos levou até Cristo. Mostrando quem nós somos, que somos pecadores e que precisamos do Salvador. Agora, somos filhos da escrava ou da livre? Somos filhos seguindo pela lei, vivendo debaixo da lei em escravidão, ou libertos por Cristo Jesus, que é o Filho da promessa? Entenderam a comparação que ele faz entre Sara e Agar? Agora chegamos no capítulo 5, verso 1, e ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Senhor nos chamou para a liberdade em Cristo Jesus. Somos livres para servir ao Senhor. Não precisamos viver debaixo de um livro de regras, não precisamos viver debaixo de rituais, porque tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. Por exemplo, quando fala do tabernáculo. Tudo no tabernáculo apontava para Cristo. O tabernáculo tinha uma porta. Jesus é a porta. Ele diz que é a porta. Depois, entrava ali, tinha um altar de sacrifício, onde oferecia-se o cordeiro pelo pecado. E Jesus é o quê? O cordeiro de Deus que tira o pecado. Entrando lá dentro, tinha a mesa dos pães. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Tinha do outro lado o candelabro. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Chegando na frente, tinha um altar de oração onde falava com Deus. E lá em Hebreus fala que nós temos acesso a Deus e podemos chegar com confiança ao trono de graça. Podemos chegar direto diante de Deus. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que como nós foi tentado, mas sem pecado. E agora nós podemos chegar na presença de Deus e encontrar um trono de graça e misericórdia. O véu que estava ali, que não permitia que a pessoa chegasse na presença do Santo dos Santos, na presença de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo quando Cristo pagou os nossos pecados. Tudo apontava para Cristo. Se nós vamos para as festas judaicas, tudo apontava para Cristo. Ou seja, a lei e tudo que estava envolvido, o tabernáculo, o ritual, tudo apontava para Jesus Cristo. Ele é a concretização de tudo isso. Então fomos livres em Cristo para servir a Cristo e não servir a leis, regras e rituais. Porque o propósito da lei era nos conduzir até Cristo. Chegando em Cristo, nós somos filhos, filhos amados, Abba, Pai, relacionamento e filhos herdeiros. E agora libertos para a liberdade que o Senhor nos deu. Versos 2 e 3. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele falou, olha, o pessoal está falando para você que você tem que fazer a circuncisão para poder servir a Deus. Então Cristo não serviu de nada? Será que Cristo morreu em vão? Se você é obrigado a se circuncidar, você tem que guardar toda a lei? Nós somos livres em Cristo ou não? Versículo 4. Pode ler, por favor. Cristo torna-se sem efeito para vós, que procurais a justificação pela lei. Vós decaístes da graça. Então, Cristo torna-se sem efeito por quê? Porque se você quer ser justificado diante de Deus pela lei, então você não está vivendo pela graça. Quando fala decaíste da graça, quer dizer, você estava na graça e você agora vai para a lei? Ou você sempre seguiu a lei e a graça nunca foi viva para você? Então, qualquer um que tentar ser salvo pelas obras da lei, pela sua bondade, pela sua religiosidade, por guardar festas, por seguir rituais, ele continua perdido.
Ele não está debaixo da graça de Deus, ele está debaixo da maldição do pecado ainda. Qualquer um que se justificar pelo aquilo que faz, achando-se santo ou achando-se melhor, ou porque ele vai seguir certas regras para conquistar a salvação, ele não está debaixo da graça. E ele está ainda perdido. Versículo 5. Porque nós temos que ter a convicção que a justiça vem pela fé. Verso 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós olhamos para o que Cristo fez, cremos que Ele morreu por nós, e a justiça de Deus é colocada na nossa conta. Não pelas obras praticadas pela lei, mas pela fé colocada na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício no nosso lugar. Verso 6. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja que não tem valor se você fez a cirurgia ou não, se você é circuncidado ou não. O que tem valor é a fé colocada em Cristo Jesus, no amor dele, e que agora isso reflete na nossa atitude para com as pessoas ao nosso redor. Isso se reflete por Senhor sendo formado em nós e refletindo para as pessoas. Essa fé é vista, é viva, é atuante, e as pessoas veem ela refletida em amor. Versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade? Ele fala assim: quem persuadiu vocês a sair daquela corrida certa? Vocês estavam indo bem nessa corrida. Vocês estavam indo bem de entender a salvação pela graça, Cristo nos salvou, agora Cristo nos conduz, nós vivemos livres em Cristo, servindo a Cristo, agradando a Cristo. De repente alguém te interrompe no meio da corrida e você volta para a lei. Vocês vão lembrar aquela Olimpíada, né, que o brasileiro estava lá na frente, feliz, de repente chega um louco do irlandês e agarra o homem e tira ele da corrida. Ele terminou em terceiro porque alguém foi lá e o tirou do meio da corrida. Às vezes a gente faz isso na vida cristã. A gente estava indo bem, confiando em Cristo. Ele é o nosso Salvador, eu quero amar a Ele, eu quero servir a Ele, eu quero contar para todo mundo o que Ele fez por mim. E eu estou indo nessa corrida pela fé, pela graça. De repente, no meio do caminho, alguém me persuade, alguém me leva para um caminho diferente, me prendendo aos rituais, às regras, e eu fico preso naquele sistema e acabo não continuando aquela carreira. E acaba aquilo tudo me enredando e eu acabo ficando travado na minha vida cristã. A pergunta é: corríeis bem? Sabe o que pode nos impedir? O que pode estar nos impedindo de continuar nessa corrida? O que pode estar acontecendo conosco, ou o que está perturbando a gente, ou o que alguém está ensinando, o que a gente está assistindo na internet, o que a gente está assistindo na televisão, que vem essas pregações e às vezes estão nos tirando do foco, deturpando o nosso entendimento, perturbando a nossa mente, para que a gente pare de correr na direção daquilo que o Senhor fez. Se Ele nos salvou pela graça, a mesma graça poderosa para nos salvar não é poderosa para transformar a nossa vida? Não é poderosa para nos ajudar a guardar o dia da bendita esperança, como diz Tito 2, 11 a 14? Vamos continuar correndo na mesma direção do que o Senhor fez por nós. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama, não vem de Cristo, não vem daquele que nos salvou. Essas pessoas estão confundindo sua mente, estão impedindo você de continuar correndo bem. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja o que acontece. Se você pega e faz um bolo, e você põe um pinguinho de fermento ali, vai fazer o quê? Toda a massa vai inchar. E ele está falando, um pouquinho de ensino errado contamina todo o conhecimento, contamina o nosso andar, atrapalha a nossa corrida para o Senhor. A gente pode falar assim: ah, mas é só uma coisinha. Mas essas coisinhas vão contaminando e vão impedindo a gente de continuar correndo bem. Versículo 10. Pode ler, por favor. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, que de maneira alguma mudareis de opinião. Mas aquele que vos perturbar será julgado por isso, seja quem for. Ele fala assim: olha, eu confio que vocês vão fazer o discernimento certo da liberdade que vocês têm em Cristo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: aquele que está perturbando vocês, Deus vai julgar ele.
Aquele que ensina outro evangelho, Deus vai julgar ele. Aquele que está tentando ensinar uma coisa que não é verdade, que não está na Escritura, Deus vai julgar ele. Por quê? Vocês estavam indo bem e alguém está perturbando vocês e impedindo vocês de continuar. Versículos 11 e 12. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo será desfeito o escândalo da cruz. Tomara que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Fala o seguinte, essas pessoas estão estimulando, incitando vocês à rebeldia. Que rebeldia é essa? Eu não confio mais totalmente em Cristo. Tem que ser Cristo mais a circuncisão. Então ele fala, gente, quando a gente pega e deixa de caminhar na direção do que o Senhor mostra pra gente, e eu estou vendo a verdade, eu sigo uma mentira, eu estou sendo rebelde contra Deus. E aí ele fala o seguinte, eu, por exemplo, sendo um judeu, Paulo fala, eu não sou salvo e nem ando pelas leis judaicas. Tanto é que hoje eu sou perseguido. Porque eu falo que a salvação não depende dessas coisas. Então ele começa a falar que as pessoas estão perseguindo ele e para o judeu a cruz era um escândalo. Por que para o judeu era um escândalo a cruz? Lembra que tinha lei lá em Deuteronômio 21, versos 22 e 23? Maldito todo aquele que for pendurado no... Eles olham para Jesus e falam, Deus amaldiçoou ele. Então era um escândalo para eles isso. Por quê? Eles confiavam nas suas obras. Mas a lei eles nunca, não todos, né? Alguns creram, Pedro, por exemplo, Paulo. Mas o judeu, no modo geral, ele não entendia que a lei, que as festas, tudo apontava para Jesus Cristo. E que isso tudo serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Então ele falou assim, olha, se a pessoa acha que é tão importante, que ele seja mutilado, então, de uma vez, pronto, acabou. Já que ele acha que é isso que vai salvar ele. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele fala assim, ó, tudo bem, alguém pode dizer, mas se a gente fala que a pessoa é livre em Cristo, ele pode ir lá e fazer qualquer besteira que ele quiser, ele é livre. Tem muita gente pregando esse evangelho da libertinagem, você é livre, você pode fazer o que você quer. Aí ele está falando, não use da liberdade para dar ocasião à carne, quer dizer, não use da liberdade para fazer o que é errado. Nós servimos a Cristo, procuramos agradar a Cristo, então não me dá o direito de ir lá e pecar e fazer qualquer besteira que vier na minha cabeça. Não me dá o direito de fazer coisas erradas, não me dá o direito de desagradar a Deus. Não use da liberdade para você ir pecar. Não use da liberdade para fazer cumprir os seus desejos carnais. Então nós somos livres sim, mas isso não é um direito de você ir lá e fazer o que você quer. A nossa liberdade, ela tem um limite do quê? Do que é certo e do que é errado. A nossa liberdade tem um limite do agradar a Deus ou agradar a nossa carne. Então, ser livre não quer dizer que você pode fazer tudo o que dá na cabeça. Lembra que Paulo cita lá em Coríntios? Ele fala, olha, a gente é livre. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o mesmo princípio aqui. Eu sou livre em Cristo, mas isso não me dá o direito de viver uma vida errada, uma vida devassa, uma vida que não agrada a Deus. A nossa liberdade é dada para que nós possamos servir ao Senhor e não precisamos ser obrigados a servir o pecado, servir outros deuses, ou servir a lei, ou servir rituais. Nós somos livres em Cristo. Mas a nossa liberdade tem o limite do certo e do errado, do agradar a Deus. Se eu sou livre em Cristo, eu quero agradar a Cristo, e não a minha carne, e não os meus desejos. Versículos 14 e 15. Porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ele falou, olha, vocês estão falando muito de seguir a lei. Só que está brigando um com o outro. A lei não é amarás o teu próximo? Tá, quem ama o próximo não vai trair, não vai roubar, não vai matar, não vai cobiçar.
vai honrar o pai e a mãe, não é assim? Agora, se eu amo meu próximo, por que eles estão brigando entre eles? A lei está produzindo vida? Não. A lei só mostra o pecado. Então, se eu realmente amo a Cristo, e se realmente Cristo fez a diferença na minha vida, se eu sou livre em Cristo, a lei se torna algo vivo para mim, porque eu vou procurar amar como o Senhor me amou. A fé produz amor, e eu vou procurar praticar as boas obras, as coisas certas, pelo amor que o Senhor produz na minha vida. O cumprimento da lei está em amar o próximo. Se você tem Cristo e você é livre para fazer o que é certo diante de Deus, você está cumprindo aquilo. Agora, viver debaixo de um livro de regras, de rituais, de leis, de que tem que se circuncidar, de que tem que guardar o sábado, de que tem que guardar as festas, você continua escravo dessas coisas. E acaba quebrando a lei porque você não ama o teu próximo. Você dá o dízimo até da farinha, você pega e faz a circuncisão, você não trabalha no sábado, mas odeia o teu irmão. Que adiantou? Que lei é essa que você guarda? Então ele está falando, somos livres em Cristo. Isso é uma verdade que está o livro inteiro mostrando para a gente, certo? Mas a liberdade que nós temos não nos dá o direito de fazer o que é errado. Depois do intervalo a gente vai continuar e a gente vai ver a comparação do que o Espírito pode produzir na nossa vida. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.